ver aqui rapidinho aqui a respeito desse texto. Tá certo? Olha o que aqui diz. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e da junta e das medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então vejamos que está falando aqui da profundidade da palavra. Quando diz é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Então esse versículo ele vem nos fazer pensar e entender o poder e a profundidade que pode alcançar a palavra de Deus, assim como a oração, assim como a palavra profetizada e assim como a presença de Deus. Quando diz que ela é mais penetrante de qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, então a palavra em profundidade, o que é que ela faz? Ela divide a alma e o espírito. O que isso significa, pastor Renato? Ela divide a alma e o espírito, porque existe os pensamentos da alma e os pensamentos do espírito. E o cristão, quando ele está embaraçado, o que é que acontece? Ele não sabe fazer divisão, ele não sabe fazer diferença entre os pensamentos que vêm da alma e os pensamentos que vêm do espírito. Isso acontece quando a pessoa está afastada da oração, está afastada da presença. Mas a presença que eu digo, né? Eu estou indo para a igreja. Eu não estou falando dessa presença. Eu estou falando da presença de oração, da busca, do jejum. Tem muita gente que está na igreja, não falta culto, mas está como filho pródigo. Por quê? Porque está frequentando a igreja, mas está afastado da presença de Deus. Porque só é possível ter a presença de Deus quando nós buscamos Ele em oração, em jejum, em leitura profunda da palavra. Aí sim, aí nós ganhamos intimidade, porque nós passamos a nos relacionar com Ele. Nós não somos apenas ouvintes, mas agora somos participantes. Nós somos agora pessoas que envolvidas com o Espírito Santo, tá certo? Então, quando nós estamos envolvidos com o Espírito Santo, o que acontece? A palavra, ela tem poder de discernir, né? Discernir, que diz, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, quando fala penetra até a divisão da alma, do espírito, é o mesmo que dizer que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então isso quer dividir a alma do espírito, porque alma é uma coisa, espírito é outra. A alma, ela fala aquilo do nosso coração, o espírito, ele fala aquilo que vem de Deus, tá certo? Os pensamentos do espírito são os pensamentos de Deus, os pensamentos da alma são os pensamentos das nossas vontades, né? Das nossas vaidades, dos nossos egoísmos, né? Então esses são os pensamentos que vêm da alma, tá certo? E muitas vezes o pensamento da alma, ele é egoísta, ele é ambicioso, tá certo? O pensamento da alma muitas vezes pensa somente em si mesmo, mas o pensamento do Espírito, eu não estou falando do Espírito de Deus, porque existe o nosso Espírito e o Espírito de Deus, mas quando nós damos lugar ao Espírito de Deus em nossa vida, então o nosso Espírito, ele fala, o nosso Espírito, ele pensa tão alto que chega à nossa mente. Olha, o Espírito, ele pensa, ele fala tão alto. Quando o nosso espírito está avivado, espírito avivado é espírito que está ligado com Deus. Ele fala tão alto, ele pensa tão alto que a gente consegue detectar
na nossa mente. Consegue detectar na nossa mente, tá certo? Mas isso só é possível quando a palavra ela é viva e eficaz na nossa vida. Pastor, mas o texto está dizendo que a palavra ela é viva e ela é eficaz. Realmente ela propriamente dita, ela em si, ela é viva e eficaz, mas ela só vai ter essa vitalidade e essa eficácia em nossas vidas dependendo como nós estamos levando a nossa vida espiritual. A palavra ela é viva e ela é eficaz, mas se nós não tivermos vivendo uma vida espiritual ativa com Deus, então ela não vai ser viva e eficaz. É por isso que tem muita gente que quando vai ler a palavra, ela não sente esse poder. Pastor, o senhor diz que a palavra de Deus ela é tão viva, mas quando eu estou lá em casa, me dá sono. Como é que ela é tão viva? Pastor, o senhor diz que a palavra de Deus ela é tão eficaz, mas eu leio e eu não sinto Deus falar comigo. Na verdade eu nem entendo, nem compreendo o que está acontecendo. Sim, a palavra ela é viva e eficaz, mas ela só tem poder na nossa vida quando a gente está vivendo uma vida ativa, uma vida espiritual ativa com o Espírito Santo. Aí sim, somente dessa forma nós vamos provar, nós vamos nos deleitar, nós vamos ser contemplados por uma palavra viva e eficaz, uma palavra que revela, uma palavra que fala, uma palavra que quando você começa a ler, Deus fala aos nossos corações nas suas entrelinhas, uma palavra que dá direção, uma palavra que aviva. Você quando ler a palavra e você está com a vida ativa espiritualmente, então você pode até estar triste, mas quando você vem na palavra, as letras faltam pular da palavra, porque ela é viva para você, porque você tem uma vida espiritualmente com Deus, porque você exercita a oração todos os dias. Pastor, mas tem que exercitar a oração. É como a pessoa vai para a academia. Eu acredito, eu não fui para a academia não, mas eu acredito que quem vai para a academia, nem todo dia ele está disposto para ir para a academia, nem todo dia ele vai para a academia porque ele está cheio de energia, nem todo dia ele vai para a academia porque ele está com a fome de levantar aquelas barras, aquele peso. Não, ele vai para a academia pela necessidade, ele vai para a academia porque ele tem um propósito na academia. Então ele está lá, o que leva ele a exercitar-se é a sua necessidade. Então a oração, o que nos deve levar à oração, o que nos deve levar ao exercício da oração, é a nossa necessidade de ter uma vida espiritualmente ativa com Deus. Independentemente se a gente está com vontade, independentemente se nós estamos com energia, independentemente se o momento é propício ou não, é como quem vai fazer um exercício físico. É a mesma coisa, o exercício espiritual é a mesma coisa. Então, quando nós estamos espiritualmente ativos através da oração, do jejum e da leitura da palavra, aí sim a palavra ela vai ter o poder que está escrito no versículo 12 de Hebreus 4, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela é poderosa para nós termos discernimento, o que é que vem de Deus e o que é que não vem de Deus, para discernir se a nossa vontade, essa vontade que você talvez esteja agora, saber se essa vontade se vem de Deus ou se não vem de Deus. Ela vai discernir os pensamentos, porque tem gente que está tão embaraçada nos pensamentos, fica tão embaraçada nos pensamentos, que se você perguntar assim, o que é que tu estava pensando agora? Ela vai olhar para um lado e para o outro, não esqueci, não sei.
Eu estava pensando em alguma coisa, mas são tantos pensamentos que acabei de esquecer o que eu estava pensando. Mas a palavra de Deus, quando ela é operada com poder, com esse nível de eficácia, então ela vai penetrar, ela vai tão profunda até a divisão da alma e do espírito. Ou seja, em outras traduções, se você for ver aí na King James, na Bíblia Viva, você vai ver que fala que a palavra é tão profunda que ela chega, está escrito dessa forma, que ela chega a dividir a alma e o espírito. A alma e o espírito. Quer dizer que é tão profunda que eu vou morrer? Não, divide alma e espírito. Você sabe, não, isso aqui é coisa da minha alma. Não, isso aqui agora é coisa do meu espírito. Isso aqui é coisa de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu esse pensamento. Obrigado, Deus, porque o Senhor me deu esse discernimento. Então, a palavra de Deus, quando em profundidade, não é de qualquer maneira. Aí é que está. Porque a pessoa diz, a palavra de Deus, ela é tão poderosa, mas a pessoa abre a palavra, lê um versículo, e ela não consegue discernir profundamente o que é que aquele versículo, ela revela para aquela vida, para aquela situação, para aquele momento. Porque nós podemos olhar para a palavra de maneira histórica. Igual que a gente vê um livro aí do ensino médio, vê uma revista, vê um jornal. Nós podemos ver a palavra de maneira histórica. E nós devemos realmente aprender a história da Bíblia, né? Quando foi que aconteceu isso, realmente é importante aprender. Mas quando o escritor de Hebreus ele vem falar no verso 12, ele está falando de algo mais avançado. Ele não está falando mais do mingauzinho. Ele não está falando nos princípios da escola bíblica. Ele já está falando para pessoas que devem ter um espírito, uma vida espiritual ativa. O homem sem o espírito é morto. Então, pessoas que estão vivendo como se tivesse sem o espírito. Hoje é culto de avivamento, por isso que eu estou pregando isso. A culto de avivamento a gente prega as coisas do espírito. Quando for no domingo eu entrego chave de carro, chave de casa. Mas hoje é as coisas do espírito. Então tem gente que está andando como se tivesse morto, porque o espírito está inativo. Está lá o espírito, mas o espírito está inativo. Inativo. Por quê? Por falta de comunhão com Deus. Falta de comunhão com Deus. Com falta de sensibilidade com Deus. Nós não podemos andar só nas coisas dessa terra. Nós não podemos viver somente pelas coisas físicas. Nós não podemos, pronto, encontrei. Nós não podemos ter como nosso referencial de caminhar apenas pelas coisas visíveis, pelas coisas físicas, pelos nossos achismos. Porque se nós somos do Espírito, então nós vivemos e andamos pelo Espírito. Se nós somos do Espírito, então nós andamos pela fé. Não foi Paulo que disse que o justo viverá pela fé? Mas só é possível andar pela fé se tivermos sensibilidade espiritual. Se não tiver a sensibilidade espiritual, vai andar somente pelos que os olhos podem ver, que nem aquele louvor.
Só vai andar somente pela aquilo que eu acredito, que eu acho. Vai andar dentro dos limites do achismo. Batismo, pessoal. Vai ser limitado demais. É só dentro daquela caixinha, daquilo que eu acho que é certo, daquilo que eu acredito, dentro de uma caixa. Então você vai andar e se mover neste mundo limitadamente só com aquilo que está dentro da nossa caixinha de achismo, da nossa caixinha de crenças individuais. Porém, quem anda pelo Espírito, ele não é limitado, ele é limitado, porque quem anda no Espírito, ele está sempre aberto, né? Ele está sempre aberto para sentir, para ouvir no coração. Ele está sempre aberto a novas ideias. Pessoas que são fechadas a novas ideias tem dificuldade a ter uma vida ativa no Espírito, tem dificuldade a ser uma pessoa profética, né? Não tem pessoas que são assim, pessoas que têm dificuldade de viver algo diferente. Tem gente que tem tanta dificuldade que, se ao menos mudar o móvel dentro da sua casa, na sala da sua casa, alguém mudar o móvel, quando a outra pessoa chega de noite, ai, que coisa esquisita, não estou gostando não, vamos botar do jeito que era. Tem gente que é tão dentro dos seus, né, tão limitado que se mudar a cor de uma parede, pronto, vixe, vai pintar a casa, só quer pintar da mesma cor. Todo ano só pinta da mesma cor, é amarelo, todo ano só quer pintar de amarelo. São pessoas limitadas, são pessoas bloqueadas. Isso eu estou falando de coisa terrena, que nem Jesus estava falando com Nicodemos, quando ele disse: Nicodemos, se eu estou falando contigo sobre coisas terrenas, tu não entende, imagina as espirituais. Eu estou falando das terrenas. A pessoa, não, eu só gosto de branco, eu só gosto de azul. Aqui são alguns exemplos de pessoas que têm dificuldade de viver algo novo. Já outras não, as pessoas mais desbloqueadas, elas querem estar o tempo todo mudando, que é diferente. Rapaz, eu me cansei desse ambiente, eu me cansei dessa cor, eu me cansei dessa mesa aqui nessa sala. Vamos fazer a mudança, vamos botar essa cama aqui lá na sala, vamos pegar a televisão e colocar no quarto, vamos fazer aqui uma diferença, vamos mudar a cor dessa parede, vamos. Então são pessoas desbloqueadas no mundo físico. Eu nem estou no espiritual, no mundo físico. Não estou dizendo que gente assim, ele é altamente profético, não. O que eu estou dizendo é que pessoas assim, ela tem facilidade de se tornarem proféticas. Olha aí. Ela tem a facilidade de se tornar. Imagine a pessoa que é bloqueada já no físico, que não quer ver mudança, que não quer ver diferença. Teve gente que já chegou aqui, não está aqui essa pessoa, tá certo? Não precisa olhar para o lado. Aí chegou aqui, para dentro aqui. Pastor, eu passei um mês fora e essa mesa não era aqui, e esse móvel não era aqui, e por que mudou? Eu disse: sabe por que eu mudei? Porque as coisas passadas ficam para trás e tudo se faz novo. Pastor, só está com um mês que eu tive fora e o senhor não era desse jeito. O senhor, a pessoa dizia as coisas para o senhor ficava calado. As pessoas te chamavam de nome e tu ficava calado, só fazia. Mas agora tudo se faz novo. Agora eu fico mais calado não. Se quiser ficar aqui é assim. Se não quiser, isso aconteceu. A pessoa não durou um mês. Por quê? Porque não aceita o novo. Não aceita o novo. Não aceita que é tudo no mesmo canto, tudo do mesmo lugar, tudo o tempo todo. É limitado, é preciso de uma libertação.
é limitado. Então, pessoas assim, para se tornar profético, porque o profético é justamente você estar aberto. É só você se lembrar. Eis que as primeiras coisas são passadas e tudo se faz novo. Então, a pessoa que é profética, não estou dizendo que é a pessoa que escuta a voz de Deus, que diz profética. Profética é aberta, tá certo? Então, a pessoa que é profética, ela está constantemente ligada, habitual do novo. Ela está ligada para algo novo. Ela tá receptiva a mudanças. Ela tem um nível de aceitação a coisas novas, um percentual de aceitação extraordinário. A 100% ou quase 100%. Ela tem um nível de aceitação claro que não é coisa errada. Aceitação de coisas novas, não coisas erradas, estou falando coisas novas. Então, ela tem um nível de aceitação a quase, se não for a 100%. Ela está, né? Se eu mudar aqui um dia se você chegar aqui e encontrar tudo branco, hoje aqui é quase tudo vermelho. Mas se um dia você vem despercebido aí pela Laga Azul, ou então pela Rua 66, e de repente quando dobrar aqui na esquina, principalmente os que vêm pela Laga Azul, se deparar com tudo branco, qual vai ser a tua reação? Qual vai ser a tua reação? Que eu estou acostumado com vermelho. Não estou me sentindo bem. A pessoa faz uma careta, né? Faz uma cara ruim. Com quem está sentindo um mau cheiro? Não estou gostando. Então uma pessoa dessa, para se tornar profética, é difícil. Por quê? Porque está bloqueada. A pessoa dessa é bloqueada. Porque o profético é justamente você estar receptivo a receber. O profético é como se fosse um radar móvel, né? O profético é um radar espiritual. E radar, ele fica ali ligado apenas para receber o que está. É uma antena para captar o sinal que está chegando. A pessoa profética é essa. E pessoas limitadas, difíceis a mudanças. Então elas têm os seus radares bloqueados. Ela tem as suas antenas desligadas. A antena do radinho, a pessoa que é bloqueada, ela tem uma antena assim, ó. Lá, empurra assim, guarda a antena, né? Radinho, né? Guardadinha. E a pessoa que é profética, que ela está receptiva sempre a algo novo, ela está com a antena assim, ó. Ligado, todo tempo ligado, ó. É como se ela estivesse com um radinho, aquele de antena assim, ó. Todo tempo assim, ó. Procurando sinal. Aí quem procura sinal, ele está correndo o risco de receber um sinal de nível FM, limpo e cristalino. Mas como ele também pode receber um sinal de uma frequência ruim, de AM, chiando, dando para pouco. Ele pode receber o sinal de FM como de AM. Ele pode receber um sinal de uma rádio pirata. Ele pode receber um sinal dos céus, como ele pode receber um sinal do inferno. Por isso que o profético, a pessoa que é profética, ela tem que estar aberta. Você pode ver um anjo como pode ver um demônio. E muitas pessoas são bloqueadas. São bloqueadas justamente porque ela tem trauma. Algumas são traumatizadas. Ou porque pela própria personalidade só quer ver coisa boa, só quer pegar sinal limpo e cristalino, de boa frequência. Quem que está me entendendo? Eu disse para você que você tinha que ficar louco hoje, disse?
No começo do culto, quem vai ficar louco para poder compreender, para poder mergulhar. Hoje é culto de avivamento. É pela loucura da pregação que os crentes são salvos. Tudo isso, ele vem do versículo 12, capítulo 4 de Hebreus. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e da junta e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Por isso que nós devemos deixar o Espírito agir. Nós deveremos deixar o Espírito falar. A antena em questão, que eu falei do exemplo do rádio, é o Espírito, nosso Espírito. O nosso, não é o de Deus. O nosso Espírito é a antena. A gente é como se fosse uma TV ou um rádio. E o nosso Espírito é a antena que detecta os sinais que vêm dos céus. Isso dos céus quando nós estamos em Deus, quando nós estamos exercitando as orações em Deus. Então os sinais vêm do céu. Mas se a pessoa estiver exercitando nas trevas, os sinais vêm das trevas. É apenas uma antena, ela vai captar aquilo que você sintonizar. Eu vou botar aqui Teco AM. Então a antena, ela vai captar somente frequências de faixa AM. Se você mexer no botão Teco FM, então a antena vai detectar apenas sinais de frequência FM. Ou seja, se você buscar aqui Teco em Deus, né, uma vida com Deus, oração em Deus, obediência a Deus, sacrifícios para Deus, então o seu botão vai estar ligado no modo Deus, no modo céu. A sua antena vai captar as coisas do céu. Mas se você estiver tendo uma vida pregressa, se você estiver tendo uma vida ouvindo mais o diabo do que a Deus, fazendo mais a vontade do diabo do que a vontade de Deus, então se você ativar, se você puxar a sua antena espiritual, ela vai detectar as coisas das trevas. Mas a palavra de Deus fala assim, de Deus, ela é viva e eficaz, é apta para discernir os pensamentos. E discernir é entender, é não ser ignorante, é entender. É entender. Mas para isso, vou encerrar. Mas para isso, para que a palavra, mais uma vez eu digo, para que ela tenha esse poder na nossa vida, nós temos que ler ela. Agora eu vou dizer o que eu queria dizer desde o começo. Para que a palavra tenha este poder na nossa vida, nós temos que ler ela de forma espiritual. Nós temos que ler ela em profundidade. Tem gente que lê a palavra de Deus de joelhos. Você vai ler a palavra de Deus pedindo a Deus discernimento. Você, antes de começar a ler a palavra de Deus, você vai apertar o botão ON. Lembra do começo aí da pregação? O botão ON. Aí você vai entrar na presença. Aí depois você vem para a palavra. Aí sim a palavra, ela vai ter profundidade. Vai ser uma profundidade tão extraordinária que ela vai ser apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela vai ser tão profunda a ponto de dividir a alma. Tão profunda a ponto de dividir a alma do espírito. Foi o que aconteceu com Paulo, quando ele foi ter revelações profundas. Então ele
entrou numa profundidade na palavra tal que houve a divisão da alma do espírito, literalmente dizendo, a ponto dele ser arrebatado. O seu espírito saiu do seu corpo para ter revelações profundas. Está entendendo como é profundo? Isso significa que se você estiver lendo a palavra de forma espiritual profunda, você pode chegar a ter uma sensação de que sua alma quer sair do seu corpo. Olha aí, pastor, o senhor tomou seu remédio hoje? Ela é tão profunda, está dizendo, ela é penetrante a ponto de dividir a alma do espírito. Mas para chegar a ter uma experiência tão profunda dessa, tem que ter muita oração, tem que ter muito jejum, tem que ter muita renúncia. Isso é possível. Pastor, mas é profundo demais. É profundo, sim. Mas se você chegar pelo menos a 20% desta profundidade, você vai longe. Eu estou falando aonde a própria palavra nos revela, aonde nós podemos chegar. A palavra ela é tão profunda que pode nos levar a um arrebatamento de espírito. Mas se você não chegar ao arrebatamento de espírito, mas pelo menos 20% do percurso, ai meu Deus, ninguém vai te parar. O inimigo não vai poder contra a tua vida. Ele não vai ter poder contra a tua vida. Ah, pastor, quer dizer que eu tenho que ler a Bíblia até ser arrebatado? Não, mas se tu sentir pelo menos a sensação de que você já foi longe, você já é quase um ser celestial. Eu quero que você saiba que o poder de Deus que está na oração, no jejum e na própria palavra de Deus é ilimitado. Pastor Renato, quer dizer que qual é o limite? Qual é o limite do poder de Deus? Qual é o limite da palavra de Deus? É ilimitado. Porque se está dizendo que pode chegar ao ponto de dividir a alma do espírito, então quer dizer que você vai ter arrebatamento. E arrebatamento vai acontecer como aconteceu com Daniel, aconteceu com Paulo, aconteceu com João, aconteceu com outras pessoas aí que não estão na Bíblia, aconteceu com pessoas das gerações passadas, aconteceu com pessoas desta geração. Muitas pessoas dessa geração tiveram essa experiência. E quando nós chega a este ponto, nós entramos no infinito. Quando chega ao ponto de dividir a alma do espírito, nós entramos no ilimitado. Aonde, pastor? Ainda não estou entendendo. Os céus não têm limite. Quando a alma divide do espírito, então quer dizer que nós estamos nas regiões celestiais. E regiões celestiais não tem limite, é Deus. Deus é o alfa, é o ômega. Ele é o princípio, é o fim. Não tem limite. Aí você vai dizer assim, pastor Renato, pois como eu estava limitado, eu lendo a palavra do jeito que eu estava lendo, eu não ia chegar a lugar nenhum. Se você continuar lendo a palavra do jeito que você está lendo, você vai continuar tendo sono, você vai continuar dormindo sobre a Bíblia que baba. Se você continuar
lendo a palavra do jeito que você está lendo, você vai continuar sem enxergar um palmo diante do seu nariz. Você não vai passar dos fatos históricos. Você não vai passar do conhecimento de escola bíblica, que, por exemplo, eu sei que a Bíblia tem 66 livros. Eu sei que o primeiro homem foi Adão. Eu sei que... Mas nada em profundidade. Se você continuar lendo a Bíblia do jeito que você está lendo, você vai continuar com essa fadiga espiritual. Você vai continuar com essa preguiça de ler. Porque ler a Bíblia da forma que você está lendo é tão fadigante, é tão exaustivo, que dá preguiça. Mas se você ler a Bíblia como o escritor de Hebreus está dizendo, se lembrando disso, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Então você vai ter fome da palavra de Deus. Vai se cumprir o que está escrito no livro de Amós 2:8: e toda a terra terá fome da palavra de Deus. Pastor Renato, só para encerrar, tá tão bom, não dá nem de parar. Pastor, mas onde é que entra a oração e o jejum? É a oração e o jejum que vai potenciar a palavra. A palavra vai se tornar eficaz e viva mediante oração e jejum. Nunca leia a palavra de Deus sem antes orar. Primeiramente é oração e depois a leitura da palavra. Porque o que vai deixar a palavra viva é a oração. O que vai deixar a palavra espiritual é a oração. O que vai deixar a palavra eficaz é a oração. E o que vai quebrar a dificuldade e a barreira e a preguiça de levar você à oração e o sono é o jejum. O que vai quebrar a barreira de impedimento a te colocar diante da oração e da palavra é o jejum. É o jejum. É o jejum e a oração. Eu tenho dificuldade de orar. É porque está faltando jejum. Eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Está faltando jejum. O jejum é o que despedaça as barreiras. É jejum. Pastor, quando eu venho para esse escuto eu acho pesado. É porque você não está jejuando. Pastor, quando o senhor está pregando eu fico inquieto. É porque você não está jejuando. Pastor, eu acho a tua pregação demorada e chata. É porque você não está jejuando. Aí o diabo está te perturbando para tu não ouvir o que está sendo pregado. Amém. Fica de pé. Você está cansado, está sentado. Aí não é falta de jejum não, é a cadeira que é dura mesmo, pessoal. Fica de pé.